Tem dias em que a gente acorda com o coração apertado, como se o amanhã fosse um território perigoso demais para ser pisado. O medo do que pode acontecer, a ansiedade por aquilo que ainda não chegou, e a dúvida sobre o que fazer hoje, tudo isso se mistura e pesa. É como caminhar com os olhos vendados, tentando acertar o caminho no escuro. Mas e se eu te dissesse que o amanhã já tem dono? E que esse dono não é só conhecedor do futuro? Ele já está lá? Sim, Deus já está no seu amanhã. E mais do que isso, Ele preparou o caminho antes mesmo de você dar o primeiro passo. Isso muda tudo. Não é sobre prever cada detalhe ou ter todas as respostas. É sobre confiar. Fé não é ausência de medo, é escolher seguir mesmo sem ver. E se o medo disser pare, a confiança em Deus diz vai, porque Ele já foi na frente. Você não precisa ter o controle quando está nas mãos de quem tem todo o poder. A pergunta que fica é: você vai continuar tentando carregar o peso sozinho, ou vai entregar esse futuro a quem pode transformá-lo? Essa jornada é sobre trocar ansiedade por esperança, medo por ação, desespero por oração. Neste conteúdo, vamos explorar juntos como essa confiança pode se tornar real, prática e poderosa. Vamos falar sobre medos, provações, promessas, e o tipo de fé que move montanhas não de forma mágica, mas com visão, coragem e obediência. E, quem sabe, no fim, você não descubra que a maior transformação acontece dentro de você? Então se prepara, porque essa conversa vai cutucar áreas profundas, mas também levantar você com propósito e visão. Afinal, Deus não só escreveu a sua história, Ele te dá poder para viver cada capítulo com fé e confiança. Vamos juntos? O medo é mestre em criar cenários que nunca vão acontecer. Ele pinta o futuro com tons escuros, apaga as promessas de Deus e nos faz duvidar do propósito. Mas fé. Fé é a luz em meio à neblina. Não significa que os desafios desaparecem, mas que escolhemos confiar, mesmo sem ver. Fé é a coragem de andar mesmo quando os pés tremem. Muita gente acha que fé é uma sensação mágica de paz constante. Mas, na prática, ela é mais uma decisão do que uma emoção. É escolher a confiança quando tudo em você grita por controle. É olhar para o desconhecido e dizer: Deus já está lá. Medo paralisa. Fé ativa. Um te prende, o outro te empurra. Quando você deixa o medo governar, perde de vista o destino que Deus desenhou para você. É como se dissesse: Deus, eu sei mais do que o Senhor. Parece duro, mas é verdade. A confiança é uma rendição ativa. E o incrível: essa rendição abre portas que o medo jamais abriria. Porque onde há fé, há movimento. Quantas oportunidades a gente já deixou passar por medo? Aquela vaga de emprego, o curso, o ministério, até um pedido de perdão. Deus nos chama para andar sobre as águas, mas a gente fica na segurança do barco. A questão é: você quer segurança ou o destino? Deus não trabalha na zona de conforto. Ele opera na obediência. A ansiedade nos engana, fazendo parecer que tudo depende da nossa performance. Mas confiar em Deus é lembrar que o futuro não depende só de nós. Ele é o autor da história, e Ele já conhece o fim desde o começo. Isso muda o jogo. Quando você se apoia nessa verdade, a ansiedade perde força. Oração vira sua arma, não o medo. Imagine se Abraão tivesse congelado diante do medo ao ouvir o chamado de Deus. Ele teria perdido o propósito que mudou gerações. Medo olha para o agora. Fé olha para o que ainda não existe, mas já foi prometido. E quem caminha com Deus aprende uma coisa: cedo ou tarde o futuro é território seguro quando Ele está no controle. Se você sente que está paralisado hoje, respira fundo. Lembra, você não foi chamado para sobreviver, mas para avançar com visão. Troque o medo pela fé e veja como as coisas começam a se mover. A fé te conecta ao milagre, à promessa, à ação. E o mais lindo: você descobre que, mesmo com o coração batendo forte, é possível caminhar com coragem.
Tem vezes que a vida nos dá um não tão sonoro que parece o fim da linha. Mas e se esse não for só um redirecionamento? Deus fecha portas que não combinam com o nosso propósito, não por maldade, mas por misericórdia. O que parece derrota é, na verdade, um ajuste de rota. Fé é confiar até quando o GPS celestial muda sem avisar. Pensa naquele momento em que tudo desandou, projeto cancelado, amizade rompida, planos desfeitos. Dói. Mas a preparação divina muitas vezes começa com desmontar aquilo que construímos sem consultar Deus. É como reformar uma casa velha, precisa quebrar antes de renovar. O problema é que a gente só vê o entulho. Deus já vê a planta pronta. Deus não desperdiça dor. Cada lágrima pode ser semente se você plantar com fé. O retrocesso aparente é, muitas vezes, o impulso necessário para te lançar mais longe. É como o elástico que precisa ser puxado para ganhar força. O problema é que a gente sente a tensão, mas não vê o destino. Por isso a confiança é vital. Sabe aquele emprego que você perdeu? Ou aquela oportunidade que escapou? Talvez tenha sido livramento. Deus enxerga além do que os olhos veem. Enquanto você chora pela porta fechada, Ele está preparando uma outra que nem passava pela sua cabeça. E quando ela se abrir, vai fazer todo sentido. O que parecia fim era só início. Neemias não reconstruiu os muros de Jerusalém com facilidade. Teve oposição, cansaço e crítica. Mas ele sabia que aquilo não era derrota, era parte do processo. O mesmo vale para você. Só porque está difícil, não quer dizer que Deus te abandonou. Às vezes, Ele está só treinando seus músculos espirituais para algo maior. A obediência muitas vezes nos leva a desertos, não a palácios. Mas o deserto tem lições que o conforto nunca ensina. É lá que a gente aprende a depender, a ouvir, a amadurecer. Deus trabalha no silêncio, na pausa, na espera. E cada minuto é parte de uma preparação que você só vai entender olhando para trás. Então, da próxima vez que algo der errado, faça uma pergunta diferente: o que o Senhor quer me mostrar com isso? Essa simples mudança de perspectiva pode abrir sua visão. Em vez de murmurar, ore. Em vez de reclamar, agradeça pela direção. Porque em Deus, nada é perda. Tudo é preparação. Tem momentos em que a promessa parece distante demais, quase como um sonho que a gente teve e esqueceu. Mas Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pode não ser no seu tempo, mas será no tempo perfeito. Fé é continuar caminhando mesmo quando a paisagem não mudou. Muita gente desiste da promessa porque confunde demora com negação. Mas a espera é, muitas vezes, um teste de confiança. Em Provérbios 3 versos 5 e 6 está o segredo: confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará as tuas veredas. Não diz que você entenderá o caminho, mas que Ele o fará reto. Isso é promessa. A promessa de Deus é firme, mas o processo pode ser instável. A ansiedade bate, o medo sussurra, e a dúvida parece vestida de lógica. Mas é aí que entra a fé, não uma fé cega, mas uma fé firme na palavra. A palavra é o contrato divino. E se Deus assinou, você pode esperar com confiança. A promessa é a âncora em meio à tempestade. Você já percebeu como a nossa memória espiritual é curta? A gente esquece das vitórias passadas quando surge uma nova luta. Mas Deus não mudou. O mesmo que abriu o Mar Vermelho pode abrir caminho hoje também. A promessa não caduca. E mesmo quando tudo parece contrário, Deus está trabalhando nos bastidores. A confiança precisa ser alimentada. Leia as Escrituras, declare as promessas em voz alta. Pegue versículos que falam ao seu coração e repita até que a fé cresça mais que o medo. Isso é ação espiritual. Você não está esperando de braços cruzados, está se posicionando.
E quem se posiciona vê milagres acontecerem. Às vezes, o que atrasa a promessa não é o tempo, mas a nossa postura. Enquanto esperamos, precisamos nos alinhar ao propósito. Obediência e fé caminham juntas. Não adianta querer o destino sem atravessar o processo. Deus honra a fidelidade no pouco. E quando Ele libera o que prometeu, é maior do que imaginamos. Não é sobre se, é sobre quando. Quando Deus fala, Ele cumpre. E mesmo que tudo diga o contrário, a palavra dele é o que sustenta. Sua fé pode estar pequena hoje, mas até a menor semente cresce quando plantada no solo certo. Confie. O que Deus prometeu para você já está no caminho. Resta apenas permanecer firme até chegar. Vamos falar de gente que confiou quando tudo parecia contrário? Abraão é um excelente ponto de partida. Deus promete um filho quando ele já está velho, e a esposa também. Qualquer um diria que era impossível. Mas ele creu e a fé dele foi contada como justiça. Isso é confiar sem ver, é andar com visão, não com a lógica. Moisés é outro exemplo forte. Um homem com dificuldades na fala, chamado para confrontar o maior império da época. Tinha tudo para dar errado, mas ele foi. Por quê? Porque Deus garantiu que estaria com ele. A confiança não estava em sua habilidade, mas na presença divina. O segredo sempre foi a companhia, não a capacidade. Noé construiu uma arca sob um céu sem nuvens. Imagine a cena: marteladas, zombarias, anos de espera. E mesmo assim ele continuou. Por quê? Porque Deus havia falado. Fé é isso, obedecer mesmo quando tudo ao redor diz que você está ficando louco. Noé confiou em uma palavra que ainda não fazia sentido, e isso salvou sua casa. Neemias reconstruiu muros com uma mão na ferramenta e outra na espada. Ele enfrentou críticas, ameaças e oposição, mas não recuou. Quando você tem visão clara de Deus, o barulho externo não te paralisa. Neemias mostra que a confiança também exige ação. Orar é essencial, mas levantar e agir com coragem também é parte da jornada. José é outro gigante da confiança. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Em qualquer fase, ele poderia ter desistido. Mas manteve a visão. Ele sabia que havia um propósito e quando o reencontro aconteceu, ele disse: foi Deus que me enviou antes de vocês. Isso é enxergar propósito até na dor. Davi confiou em Deus no campo, no palácio e nas cavernas. Ele sabia que sua identidade não vinha das circunstâncias, mas da promessa. Ele não precisava forçar a coroa, Deus a entregaria no tempo certo. Às vezes, confiar é escolher não se defender, não se justificar, não apressar. É descansar no plano maior. Esses homens não foram perfeitos. Erraram, duvidaram, vacilaram. Mas confiaram. E essa é a boa notícia: Deus não exige perfeição, exige rendição. Todos eles provaram que fé verdadeira não é ausência de medo, é coragem para seguir mesmo tremendo. Eles mostram que a confiança é o caminho para a transformação e para o destino. A gente costuma ver a provação como punição, mas na verdade ela é um laboratório. Deus não desperdiça dor, ele usa cada desafio para lapidar caráter, fortalecer fé e preparar para coisas maiores. O problema é que a gente quer promessa sem processo, vitória sem treino. Mas até milagre exige terreno fértil, e esse terreno é regado com lágrimas e oração. Davi aprendeu a confiar em Deus no campo antes de enfrentar Golias. Os ursos e leões eram o treinamento escondido. Às vezes, o que você vive hoje é só um aquecimento para o que Deus ainda vai te entregar. E se você não entender isso, pode achar que está sendo esquecido, quando na verdade está sendo preparado. A espera é um dos testes mais difíceis. Quando nada muda por fora, é por dentro que Deus trabalha. Ele mexe na visão, nas intenções, nos medos ocultos. Você olha e pensa: nada está acontecendo, mas o céu está em movimento.
Fé é continuar mesmo quando não há sinal de progresso visível. É confiança em ação. As provações também revelam onde realmente está nossa confiança. Quando tudo vai bem, é fácil declarar fé. Mas e quando os recursos secam? Quando o sim não vem? Quando a oração parece sem resposta? A provação é espelho. Mostra se estamos apoiados em Deus ou em resultados. E Deus, com amor, nos chama mais para perto. O deserto não é fim de linha, é sala de aula. Israel levou 40 anos para entender isso. Eles tinham a promessa, mas não tinham ainda o coração moldado para recebê-la. Deus é tão bom que não entrega a bênção a quem não está pronto. E sim, isso às vezes dói. Mas o amor dele é mais comprometido com a transformação do que com a pressa. A dor não é sinal de abandono, é sinal de investimento. Um oleiro só quebra e refaz o vaso que ele pretende usar. Então, se você sente que está sendo moído, talvez seja porque Deus está prestes a te reposicionar. A provação não é o fim. É o início de algo novo. Confie. Continue. O treinamento de hoje é a promoção de amanhã. Tem coisas que só a prova revela dependência real, fé firme, coragem prática. E quando você entende isso, passa a viver a provação com outro olhar. Não como vítima, mas como guerreiro sendo forjado. Deus não tira você do fogo. Ele entra no fogo com você. Porque no final, o ouro mais puro é o que passou pela maior temperatura. Confiar em Deus não é algo que acontece automaticamente. É uma construção diária, intencional, feita de escolhas conscientes. E para tornar essa confiança real, existem passos práticos que podem transformar sua caminhada. O primeiro deles? Oração constante. Não só quando o caos aparece, mas como estilo de vida. Orar é manter o coração alinhado ao céu. A oração constante não precisa ser complicada. Comece com 5 minutos por dia de conversa sincera com Deus. Fale como quem conversa com um amigo porque ele é. Separe um lugar, respire fundo e abra o coração. Não se trata de fórmula, mas de presença. E quanto mais você ora, mais sua visão se ajusta ao propósito de Deus. O segundo passo é declarar as promessas em voz alta. Sim, fale. Há poder quando você vocaliza a palavra. Pegue versículos como Isaías 41:10, Salmos 23 ou Filipenses 4:6. Leia, memorize, declare. Isso fortalece a mente e treina o espírito. A fé vem pelo ouvir e ouvir a verdade muda a forma como você encara a ansiedade e o medo. Filipenses 4 versos 6 e 7 é uma chave poderosa. Não andem ansiosos por coisa alguma. Isso é ordem, não sugestão. Mas Deus também dá o caminho oração, súplica e gratidão. Esse combo muda o ambiente. Quando você ora e declara com fé, a ansiedade começa a perder força. Não porque os problemas somem, mas porque você muda por dentro. O terceiro passo é tomar atitudes com fé. Pedro só andou sobre as águas porque saiu do barco. E tem coisa que só acontece quando você se move. Não adianta orar pedindo resposta e depois não agir. Confiança também se mostra nas pequenas decisões diárias: perdoar, recomeçar, dar um passo mesmo sem ver o chão. Quer praticar? Escreva metas pequenas, que exijam um passo de fé. Pode ser aplicar para aquela vaga, retomar o projeto, iniciar o devocional com regularidade. A cada passo, você prova que acredita. Ação não substitui oração, mas confirma a fé. Quem confia, age. E Deus honra o movimento que nasce da obediência. Esses 3 passos: oração constante, declarar promessas e agir com fé, são como cordas que te sustentam no meio da travessia. Eles não tiram o vento, mas te ajudam a não afundar. Confiar em Deus é escolha diária, prática e poderosa. E quanto mais você exercita, mais se torna natural. É um músculo: quanto mais usa, mais forte fica. Em meio às batalhas, é comum sentir que ninguém entende o que você está passando.
Mas há uma verdade que precisa estar no centro da sua mente: você não está sozinho. Deus não observa de longe, Ele caminha com você. Sua presença é constante, mesmo quando o silêncio parece gritar mais alto. O céu não está em pausa, está agindo. A sensação de abandono pode ser forte, principalmente quando os resultados demoram. Mas lembre-se, a ausência de resposta não é ausência de Deus. Ele age nos bastidores, nos detalhes, no tempo exato. Nenhum erro do passado pode anular o plano dele. Seu futuro continua nas mãos daquele que te ama com um amor incondicional. Você já leu o Salmo 139 com calma? Ele diz que não há lugar onde possamos fugir da presença de Deus. Nem no alto dos céus, nem nas profundezas da dor. Isso é poderoso. Mesmo quando você não sente, Ele está lá. E mais, Ele te cerca por todos os lados. É proteção. É cuidado. É um Deus que não desiste mesmo quando a gente quase desiste. O medo costuma mentir dizendo que você foi esquecido. A ansiedade sugere que Deus está atrasado. Mas a verdade é que Ele está no controle o tempo todo. Ele sabe onde dói, vê o que ninguém vê, e continua te guiando, mesmo quando seus passos são trôpegos. Ele não exige força, exige entrega. O que você precisa é confiar, não controlar. Você tem um Pai que não falha. E mais, tem o Espírito Santo como conselheiro constante. Quando tudo estiver confuso, pare e ouça. Ele fala por meio da palavra, de pessoas, de momentos simples. Às vezes, o céu sussurra enquanto a mente grita. É preciso silenciar por dentro para ouvir a direção certa. Você não foi largado no escuro. Deus é especialista em recomeços. Mesmo que você ache que estragou tudo, Ele pode transformar o caos em propósito. Sua história ainda está em construção. E Ele é bom em fazer capítulos novos que surpreendem. Confiança não é ignorar o passado, é crer que o autor ainda está escrevendo o final. E o fim será melhor do que o começo. Então, respira fundo e lembra: o céu está do seu lado. Mesmo em provações, há um propósito. Mesmo em silêncio, há direção. Deus está presente, ativo e intencional com cada detalhe da sua vida. E se Ele já está no seu amanhã, você pode descansar hoje. Não ande sozinho, ande com quem já venceu tudo por você. Depois de tudo isso, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com o que ouviu aqui? Vai continuar tentando controlar cada passo ou vai entregar a direção a quem já está no seu amanhã? Deus está pronto para agir, mas Ele espera a sua decisão. Fé não é só teoria, é prática. E confiança só cresce quando é colocada em movimento. Será que não está na hora de deixar o medo de lado e começar a caminhar com mais coragem? Será que essa ansiedade toda não é, na verdade, um convite para você orar mais, ouvir mais, agir mais com fé? O que você pode mudar ainda hoje para viver com mais confiança no propósito de Deus? Não importa onde você esteja agora, Deus quer te levar além. Ele quer restaurar sua visão, renovar suas forças, transformar suas lutas em testemunhos. Mas isso começa com um passo: confiar. E se você der esse passo, pode ter certeza, o céu vai se mover a seu favor. Então reflita, ore, declare as promessas, dê passos concretos. Porque Deus não só conhece o seu amanhã. Ele está lá, esperando você chegar com fé, coragem e visão. Se esse conteúdo falou com você, se te ajudou de alguma forma, se acendeu algo dentro do seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Tem muito mais vindo por aí, e eu quero caminhar com você nessa jornada de fé e transformação.